Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local onde nos estiverem a escutar, não é? E a ver. Ah, Era suposto que este encontro tivesse tido lugar numa livraria de Lisboa, mais concretamente na livraria Bertrand, que acolheu com todo o gosto a ideia de um debate entre três figuras importantes da nossa vida, da relação que nós temos com a língua portuguesa. Não é possível fazermos esse encontro lá, vamos fazê-lo aqui, e eu, como editor da Guerra e Paz, que acolhe dois dos autores que aqui estão nesta belíssima trindade que vai discutir a língua portuguesa, passo a apresentá-los. Portanto, Fernando Venâncio, que nasceu em Mértola, e como praticamente todos os alentejanos fazem, foi para Amsterdão e formou-se em Linguística Geral. Portanto, uma decisão típica de um alentejano. O Fernando é autor de vários livros, tem um livro que tem um título absolutamente fabuloso que se chama O Beijo Técnico, que eu julgo que talvez ganhe uma nova vida neste momento de confinamento em Portugal, pode ser que venha a ganhar uma vida diferente, mas para além desses livros todos que publicou, o Fernando é autor de um livro, Na Guerra e Paz, que se chama Assim Nasceu uma Língua, e eu penso que só por esse livro, bastaria esse livro para ele fazer parte da história da cultura e da língua portuguesa, porque é, na verdade, um livro de vida. O Marco Neves nasceu em Peniche, é também meu autor, é autor na Guerra e Paz, editores de nove livros, apenas um dos livros que constam na sua bibliografia não foi publicado na nossa editora, não direi o título desse livro, evidentemente, e, e tem um cuidado, tem uma atitude muito própria, uma relação com aqueles que eu chamaria os hipercorretores da língua portuguesa e da lógica da língua portuguesa, apostando numa ideia que diria eu, que é, bom, não é bem assim, que diria que é a frase chave da sua atitude face a esses hipercorretores da língua. O Nuno Pacheco nasceu em Lisboa, é um jornalista muito conhecido, trabalhou nesses dois faróis do jornalismo português que são o Expresso e o Público, de coisas de peso, tem a Sociedade Portuguesa de Autores deu-lhe um prémio pelo seu trabalho na área do jornalismo cultural, prémio esse que é absolutamente merecido, e tem sido uma espécie de Dom Nuno Álvares Pereira a defender o mestre de Viz na questão do acordo ortográfico. Tem feito uma batalha permanente, consistente e extremamente bem argumentada. São estas as três figuras que nós temos aqui para falar connosco, com os nossos autores, e eu ia começar, temos três temas, talvez que cada um desses temas está mais ligado a um dos livros ou a uma das figuras aqui presentes, e a começar pelo primeiro, perguntando ao Fernando se foi para ti, Fernando, surpreendente a forma como o teu livro, Assim Nasceu uma Língua, teve impacto junto quer dos leitores comuns, quer mesmo junto dos especialistas da língua portuguesa, uma vez que ele trouxe digamos, para a nossa vida comum, uma ideia ou um conjunto de ideias sobre a origem da nossa língua que estavam ou esquecidas ou que se tentaram camuflar de alguma maneira para se criar uma narrativa que não é exatamente aquela que o teu livro apresenta. Portanto, o que eu te pergunto é, foi uma grande surpresa para ti esse impacto e como é que medes esse impacto, começando por ti, depois passaremos evidentemente para os outros intervenientes. Fernando. Manuel, foi realmente para mim uma surpresa em todos os sentidos que tu apontaste, tanto quanto se refere ao público, como no que se refere aos especialistas. Digamos que até agora só tive boas reações, o que também me surpreende, porque eu estava preparado, na realidade, para tudo. É um livro que era possivelmente
provavelmente aquilo que seria menos esperado no terreno da história da língua portuguesa. Porque tudo aquilo que temos até agora são histórias ótimas, muito informativas, mas que correspondem exatamente às nossas expectativas como povo português, como utentes portugueses, e confirmam-nos naquilo que nós gostamos mais de saber e de pensar, e que se saiba e que se pense, que é que fomos nós que inventámos a língua. Isso seria já de si muito complicado. Acho que os linguistas, mesmo os historiadores da língua, nunca se fizeram essa pergunta. Como é que então o mundo, a língua, soube que daí a uns anos ia surgir um reino de Portugal? Portanto, dá a impressão de que pouco antes de surgir o reino de Portugal, tudo se atarefa para arranjar uma língua para esse povo. E, na realidade, a ideia que se tem é que, aceleradamente, se passou do latim para o português. Essa é realmente a imagem presente em todas as histórias do português, tanto aquelas que foram produzidas em Portugal e como aquelas que foram produzidas no Brasil. Ora, este livro, digamos, estraga um bocado a história, essa narrativa, para usar o termo que usaste, que é realmente o termo exato, e, no entanto, até este momento não houve propriamente revoltas. Mas tiveste alguns protestos, certamente, já, ou não? Nem protestos? Em Portugal, não. Tive alguns protestos na Galiza, mas isso é outra história. Uhum. Em Portugal, não. Pelo contrário, tive uma porção de apresentadores de norte a sul da área da linguística e todos eles são importantes e todos eles e elas se mostraram muito desportivistas, por mais que às vezes eu sentia lhes custasse engolir aquilo. Foram muito desportivistas. Não sei se isto é uma resposta que possa satisfazer alguma coisa. Eu acho que é uma boa resposta, mas gostava que agora os outros intervenientes se pronunciassem sobre, começaria até pelo Nuno, porque está mais próximo daquilo que são as reações mediáticas ou reações que através dos meios académicos podem chegar aos jornais, à comunicação social. Como é que tu vês, Nuno, esse impacto que o Assim Nasceu Uma Língua teve? Bom, na verdade, eu pessoalmente não tive nenhuma reação negativa. Das pessoas com quem falei, as reações foram todas positivas e no sentido, inclusive, de como é que eu vou apanhar o livro, onde é que eu vou encontrá-lo, e queriam mesmo lê-lo com atenção. Eu cheguei a prestar o livro a 2 ou 3 pessoas para folhear, para as interessar em relação ao livro, e as pessoas a seguir foram comprá-lo. Mas, na verdade, o que importa aqui foi que o livro, de facto, como diz o Fernando Venâncio, desmistifica a ideia de que a língua portuguesa apareceu assim, do nada, não é? Apareceu do nada, diretamente do latim, sem passar por nenhum outro estágio. E, na verdade, sendo o início da nacionalidade em 1143, a língua só para os anos 1400, não é? É que é capaz de se mostrar como a língua portuguesa que nós conhecemos até hoje. Porque até aí vinha do galego. O galego era a língua que era usada pelos portugueses no início da nacionalidade. Aliás, mais propriamente, o romance da Galécia Magna, não é? Como uma professora disse, e muito bem, em relação a esse termo, que é esse romance da Galécia Magna marcou não só a língua galega, como a língua portuguesa, depois mais tarde, e ao princípio era uma língua partilhada, era o galego, francamente, como aliás o Fernando Venâncio bem explica no livro, e sobretudo essa demonstração de que há uma raiz aí única e que não é diretamente do latim que a língua portuguesa vem, é fundamental. E mais tarde também outra coisa que ele aborda, que é a influência que o espanhol, que o castelhano vem a exercer sobre a língua portuguesa. E aquilo que a língua portuguesa já num estado mais avançado vai buscar a Espanha.
Uhum. Marco, na verdade, tu escreveste um livro, pouco antes, julgo eu, do livro do Fernando Venâncio, que tem por título, é o tal único livro que não está na Guerra e Paz Editores, que tem por título O Galego e o Português são a mesma língua. Sim, que, aliás, um livro que depois o Fernando refere Uh, é um livro muito qual é, o teu livro é exatamente sobre o mesmo problema? Estamos a falar de a montante, a origem da língua, ou estás a falar de outra coisa que é a jusante hoje, a relação entre o português e o galego? A questão é essa, ou seja, a questão desse livro, não tanto o livro do Fernando, que é um livro completamente diferente e muito, muito mais largo, se quisermos, no interesse. Este pequeno livro que eu escrevi é apenas refere, embora vá buscar questões de história, e já recomendo, aliás, apesar de ser um livro anterior, já recomendo a leitura do livro do Fernando para o futuro. Que há de vir, do livro que há de vir. É como São João Batista em relação a Jesus Cristo. Exato. Mas a questão é que esta origem comum do português e do galego leva a questões, principalmente na Galiza, não tanto em Portugal, sobre se o galego e o português devem ser considerados a mesma língua ou não, e essa luta é uma luta que nos daria aqui por muitas horas de discussão, no entanto esse livro, e aliás o que eu queria dizer sobre o livro do Fernando acaba por também ser isto, é que nós pensamos na língua quase como se fosse uma entidade idealizada que surge a certa altura e desaparece, esperemos nós que não desapareça, mas que tem uma história, não é? Uma história com início que nós costumamos contar desta forma. O latim, existia uma língua chamada latim, e depois passou a existir uma língua chamada português. E esta digamos, a história muito simplificada que quase todos temos na cabeça. Há ali umas aulas de português que nos lembramos em que falamos do galego ao português, como se fosse assim uma coisa que surgiu e que existiu durante ali umas tardes na Idade Média, mas não é, ou seja, a nossa história é mesmo o latim e depois o português como duas entidades idealizadas e quase sagradas, que depois levam também a outras confusões aquilo que falamos depois no que toca às hipercorreções e por aí fora. Mas o que o Fernando mostra é que do latim ao português passaram muitos séculos, e estes séculos são importantes e estes séculos são a base também da nossa língua. E repare, desde que o Império Romano desapareceu até o momento em que começamos a chamar português à nossa língua, que foi muito tarde, passaram muito mais séculos do que desde o momento em que começámos a chamar português à nossa língua e os dias de hoje. Ou seja, é uma história que nós ignoramos e que o Fernando revela, e que revela no que é possível, porque tal como qualquer pessoa queira ser rigorosa, o Fernando também diz aquilo que não se sabe, e o que não se sabe é muito, mas sabemos o suficiente para contar uma história tão interessante como aquela que o Fernando conta. E eu acho que para Portugal, e para os portugueses e para os leitores portugueses que felizmente leram em grande número este livro, é uma surpresa saber esta origem comum e saber esta aventura da língua portuguesa desde o latim até aos dias de hoje. Por outro lado, também é importante dizer que mesmo antes do latim já existiam outras coisas, ou seja, nós muitas vezes esquecemos que isto não são, digamos, etapas, são etapas fechadas. A qualquer momento desta história, se nós agora aterrássemos no século VII, ou no século VI, ou no século XXV no futuro, as pessoas falam qualquer coisa inteira que lhes permite comunicar e viver na língua, e todas estas fases são importantes. Claro que nós, para contarmos a história, vamos ter de escrever a tal narrativa que o Fernando descreveu de forma genial, mas a qualquer momento da história temos uma língua inteira, ou temos várias línguas, e todo esse percurso é importante e portanto, é muito redutor continuarmos a ter na cabeça esta ideia de que, eu às vezes digo, aliás, julgo que disse isso na apresentação do livro do Fernando, muitas vezes as pessoas pensam que um lindo dia as pessoas abriram a janela, viram que Afonso Henriques tinha declarado a independência de um país e pronto, mudámos de língua, deixámos de falar latim e passámos a falar português. Não foi isso que aconteceu. Aliás, duvido que alguma vez o Afonso Henriques tenha sequer pensado que língua é que ia dar ao país que para ele aquilo eram questões, aliás, dificilmente, se calhar, Afonso Henriques pensou, não, vou fundar um país que vai ter 9 séculos, ou 10 ou 11 de existência. Era tudo muito diferente daquilo que imaginámos, mas certamente que a língua não era um assunto muito importante. Ele tinha a sua língua, todas as pessoas que viviam neste território tinham a sua língua, e o Fernando chama, e com razões muito bem explicadas, chama esta língua galego,
e desta língua depois veio a surgir aquilo que nós hoje chamamos português e que ainda teve uns séculos de mudança e continua a ter, lá está, ou seja, a língua não ficou parada e ainda hoje continua a mudar devagarinho. Uma boa forma de nós vermos também como é que as línguas mudam, se nós tirássemos uma fotografia a nós próprios, desde o dia que nascemos até ao dia em que havemos de morrer, essas fotografias seriam todas quase iguais umas às outras, se olhássemos só para 2 ou 3. Em que data é que nós podemos dizer que sou adolescente, ou sou um adulto, ou sou o que quer que seja? Ou seja, é uma transição relativamente suave. E, no entanto, todos nós fomos crianças, todos nós somos adultos e todos nós passamos por estas fases. Estas fases existem, no entanto, as fronteiras são muito menos marcadas do que aquilo que nós imaginamos. E acontece o mesmo com a língua, e o livro do Fernando permite ver isso. E acho que esta desmontagem dessa ideia muito simples de que passamos do latim para o português é o mais importante para os leitores e para a história da língua enquanto história que nós contamos uns aos outros. Mas porquê é que essa visão, já agora Fernando, Marco e Nuno, porquê é que essa visão, essa ideia de que era necessária, com o nascimento da nação, nascer também uma língua e nascerem no mesmo dia, no mesmo parto, serem gêmeos, porque é que essa visão se cristalizou com tanta e deixou de ser discutida, passou a ser, digamos que, aceito sem discussão, como um impensado da nossa vida nacional, quer no anterior regime, quer pós 25 de Abril, por exemplo, ou seja, não houve nenhuma mudança, porque o que é curioso é que essa ideia, essa narrativa tão simplificada, é uma narrativa que percorre 2 regimes calmamente, sem ser posta nunca em causa. Pode ser posta em causa na academia, na universidade, mas digamos no trato comum, naquilo que é no café, na assembleia, nas conversas, todos assumiam e todos assumíamos essa ideia desse nascimento no momento certo e dessa continuidade. Porquê essa permanência? É porque isso é necessário à identidade dos povos? Há alguma explicação para isso do vosso ponto de vista? Posso dizer uma coisa rápida e depois passo ao Fernando se ele quiser. Ou Nuno também, claro, estou a dizer o Fernando por causa de ser o livro, mas rapidamente, é assim, há um fenómeno da criação das ideias nacionais, ou seja, do nacionalismo que tem origem no século XVIII e XIX, principalmente no século XIX, muito mais recente do que se calhar nós pensamos no dia-a-dia, e esta ideologia nacionalista, que é uma ideologia que foi assumida com muita força por todos nós, ninguém pode dizer que não tem... Sensível a isso. Sim, que não acredita que existem nações, todos nós trabalhamos com esse conceito, principalmente num país como Portugal, onde o nacionalismo foi pegar num reino e num território que de facto estava, digamos, unido e com fronteiras muito bem delineadas há muitos séculos, ou seja, acabou por ser até um país onde estas ideias eram de mais fácil difusão. E esta ideologia nacionalista implica sempre, quase sempre, pelo menos, não em todos os países da Europa, mas em quase todos, a escolha de um idioma e de uma língua padrão distintiva que é considerada uma língua ligada à alma, se quisermos, do povo. Depois começamos com um discurso que um pouco, às vezes, quase, digamos, religioso, se quisermos, e esta língua tem de ter uma história que acompanha o povo, que busca o povo e que está ligada a essa alma. Isso explica um pouco esta nossa... E depois, também há que dizer, para lá das pessoas que pensam estas questões, todos nós precisamos de ideias simples para conseguirmos entender o mundo em que vivemos. Se eu não sou biólogo, vou ter 1 ou 2 ideias importantes sobre biologia e se calhar são ideias que um biólogo diria não tem, que são absurdas. E por isso nós todos vamos escolhendo estas ideias e no caso da história da língua penso que esta ideia simples, latim e depois logo a seguir português, ajuda-nos a entender a maneira como vivemos e a maneira como o nosso país se desenvolveu. Nuno, partilhas esta ideia também? Ou... Partilho absolutamente, até porque na altura eu entrevistei Fernando Venâncio, como se sabe, quando o livro saiu. E uma das coisas que era óbvia é que toda essa simplificação é um fenómeno tardio, tal como o português é um fenómeno tardio, não é? Só muitos anos depois, aliás séculos,
é que se vem a criar essa ideia simples da passagem do latim para o português e da ideia de uma língua que de facto é única, pura, como se não existisse outra coisa, não é? E depois, além de outras imaginações, de outros derivados, outras línguas que influíram na nossa, como muitas línguas influem, não é verdade? E o que aconteceu foi que isso tudo é tardio. A construção dessa imagem é muito tardia, não é da época. É evidente que o Afonso Henriques não pensou, tenho aqui uma língua. Nem ia pensar nisso, nem ele, nem os reis seguintes. Tudo isso deu de um modo natural. Essas coisas geralmente dão séculos depois, quando é preciso arrumar a história de uma forma simplificada, tá? e dá-la assim uma pastilha. Esta é a história, esta é a língua. Nasceu assim, pronto. Claro que ninguém interroga isso, porque isso é uma coisa que não interessa muito discutir. Na verdade, o que o livro do Fernando faz é pôr o dedo nessa ferida, que não é uma ferida, aliás, até uma benção. Percebermos qual é a origem, francamente anda muita gente à procura da paternidade, da maternidade, onde é que vem essas coisas. Genealogia, não é? Exatamente. É muito bom, aliás. Este domingo é dia da mãe, não é? Mas, na verdade, essa ideia da maternidade e de onde é que vimos e qual é as nossas origens está sempre muito presente na cabeça das pessoas. O facto na língua, isso não estar presente, foi derivado a essa simplificação histórica, porque de resto muita gente certamente andaria à procura e quereria saber muito mais sobre a língua. E o livro do Fernando Venâncio Paz, no fim de contas, é abrir essas portas todas e, eventualmente, abrir ainda portas para uma investigação ainda, se possível, ainda mais profunda e mais aturada sobre esse fenómeno, mas que é um fenómeno interessantíssimo e que nos põe perante uma realidade que até aqui existia, mas nós não dávamos muito por ela. Fernando, para além de poderes agarrar também no mesmo tema, deixa já pôr outro ponto à frente, que é o seguinte. No teu livro, para além da questão da origem, há também a questão da evolução da língua, não é? E nesse domínio, na evolução, tu vais pondo a língua em contacto com... É uma língua amante de muitas outras línguas, do espanhol, do francês, há essa... É particularmente vadia a língua portuguesa ou isso é o percurso de todas as outras línguas? São assim tão descaradas como a nossa ou afinal é uma constante geral das línguas? Acho que é difícil ser mais... Qual foi o termo que usaste? Vadia. Vadia. É difícil ser mais vadio ou vadia do que a nossa língua foi. Não só por ter nascido já antes de nós, como povo e como nação, existíamos, como também depois esteve imensamente aberta a tudo o que havia à volta de sugestões e de boas sugestões. Reparem que em momento nenhum do livro se fala disso como contaminação. A palavra contaminação não aparece no livro. Pelo contrário, essa abertura ao castelhano, que foi a mais importante, mas depois a francesa também não foi muito menos, foi imensamente enriquecedora. Nós hoje teríamos outra língua se não tivéssemos aproveitado o castelhano. Era interessantíssimo saber, tentar reconstituir o que seria o português hoje se não tivesse, a partir de 1400, digamos, e sobretudo a partir de 1500, absorvido tanta riqueza castelhana e depois tanta riqueza francesa. Seria um exercício muito interessante. Mas o facto é que não é, de maneira nenhuma, um fator que nos envergonhe. Pelo contrário, tudo isto foi muito patriótico. Foi a maneira de pôr o português realmente no mapa e de tentar que a Europa, não conseguimos, mas essa era a ideia que eu creio que estava muito viva em Camões e muito viva em António Vieira, de tornar o português de tal maneira que ele pudesse ser lido na Europa. Ser lido porque estava já tão próximo do castelhano e depois mais tarde do francês. Esse sonho, possivelmente, como fantasma, existiu nas melhores cabeças. Nesse sentido, todo esse aproveitamento foi imensamente patriótico. Mas eu queria ainda pegar em duas coisinhas muito breves da pergunta anterior.
houve dois momentos na história que nos ligaram e nos desligaram do galego. Em 1600, à volta de 1600, houve um livro muito importante de um imenso linguista, Duarte Nunes de Leão, que diz, como única pessoa durante séculos, ao falar do galego, diz que o galego é essa língua que um dia foi igual à nossa, ou diz de tal maneira que português e galego terão sido a mesma língua. É preciso muita coragem e é preciso muita visão e muita penetração para fazer isso. E eu dou um exemplo de séculos depois, no século XX, em que havia, no princípio do século XX, havia um grande interesse pela Galiza, e Teixeira de Pascoais, e é dele que queria falar, é um grande amante da Galiza, e acontece que quando escreve como se o português realmente tivesse surgido do latim. E devo dizer que a relação real do Teixeira de Pascoais com a Galiza é imensamente problemática. Ele tinha muitos amigos galegos, ele falou sobre a Galiza, ele era rico, podia pegar num carro, ir à Galiza, ele nunca pôs um pé na Galiza. E possivelmente, isso é a interpretação, possivelmente porque não queria causar perturbação ou envergonhar os seus amigos galegos, que ele sabia que estavam muito em grandes lutas entre si. Não é novidade nenhuma, os galegos estão sempre a discutir. Muito bem. E o Marco, mais do que ninguém saberá isso, no livro que ele escreveu sobre o português e sobre o galego, não esconde isso, mas conta a um português inocente, ingênuo, que não precisa de saber logo tudo, e o pouco que lhe comunica, portanto, esse livro é um diálogo, portanto, português e galego são ou não a mesma língua, ponto de interrogação. Há aí um diálogo entre uma pessoa e um compatriota, e essa pessoa acha que não deve sobrecarregar o compatriota logo com todos os problemas que estão ligados a isto, e é um facto, na Galiza há, mesmo neste momento, uma discussão imensa sobre essa questão. São português e galego, sim ou não, a mesma língua. O que é uma surpresa para muitos portugueses é pensar que aqui em cima de nós temos uma região de Espanha em que as pessoas se discutem por causa da nossa língua, que é coisa que se calhar muitos portugueses ficarão... É uma coisa que surpreenderá muitos portugueses, para lá de todas as questões do que é que são sobre a própria pergunta. E o que eu acho que é útil para nós portugueses, e o livro da Fernanda ajuda-nos a fazer isso, é saber que existe esta ligação histórica e que ainda hoje, independentemente da tal resposta que se possa dar a essa pergunta, nós podemos ler textos galegos e podemos encontrar alguma parte da nossa história quando encontramos, por exemplo, placas em galego, quando vamos à Galiza e vemos que temos nomes de terras com os nossos artigos, independentemente da tal questão que leva a que os galegos enfim, eu até descrevo já num outro livro da Guerra e Paz há muitos anos, nos 12 Segredos, digo que para nós é uma surpresa saber que há galegos ao murro, não sempre, infelizmente não é todos os dias, mas que chegou a haver bulha, se quisermos usar uma palavra mais popular, sobre questões relacionadas com a nossa língua nos corredores das universidades, porque, enfim, isto também é uma questão que não é, digamos, apesar de ser muito conhecida na Galiza, as pessoas não estão na rua a falar sobre isto, embora saibam que existe esta questão, mas nos corredores das universidades se calhar encontramos grandes insultos e por aí fora, e insultos que usam palavrões que nós conhecemos bem. E é uma surpresa, mas é uma surpresa que pode ser boa, porque nós podemos falar com eles e ler livros galegos e também levar que os nossos livros sejam lidos na Galiza. Portanto, pode haver um intercâmbio maior que não existe ainda em grande número, mas que, por exemplo, em termos
logísticos, se quisermos, é muito mais fácil, se calhar, que esse intercâmbio exista do que com o Brasil, porque o Brasil tem uma barreira que se chama Oceano Atlântico e que também se chama regras alfandegárias e por aí fora, que não ajuda nada a este contacto no que toca a leituras e venda e compra de livros de um lado para o outro, que existe, que pode existir entre a Galiza e Portugal e que não existe entre Portugal e o Brasil, apesar de darmos o mesmo nome à língua, o que não acontece também no caso do galego e do português. Só para fecharmos este dossiê do Assim Nasceu uma Língua e depois passarmos ao outro tema, será que a língua tem um dispositivo de previsão política ou militar? Porque o Fernando, no teu livro, há um momento em que, quando mais nos aproximamos do castelhano, isso ocorre num período relativamente próximo, anterior, mas relativamente próximo, depois à nossa perda da independência. Da mesma forma, o francês ocorre quase um século antes. A língua detecta que vamos ser invadidos, detecta as questões geoestratégicas. Vamos começar a nos preparar para uma invasão americana. Por exemplo, não sei, quer dizer, ou com influência, qual é a próxima influência na língua que vai determinar? Eu sei que não há uma relação de causa e efeito, mas há aqui uma correlação curiosa e deixo-vos a... Nuno, estás a prever alguma mudança geoestratégica ou não? Há aí um fator importante, é que é depois de Alves Barrota, onde nós derrotámos os espanhóis, é depois dessa derrota infligida aos espanhóis que nós nos aproximamos de Espanha. Esse fator é explicado pelo Fernando como, de certo modo, nós tínhamos perdido a vergonha de nos aproximarmos de Espanha porque nós tínhamos-nos derrotado. E, portanto, podíamos aproximar-nos deles culturalmente depois de os termos derrotado militarmente. Mais do que antecipar uma invasão futura, estava a celebrar uma derrota recente e passada. Essa é a cadeia verdadeira da relação, exatamente. Muito bem. É curioso, só para dizer uma coisa, lá está, isto só para terminar, a tal simplificação da história que todos também fazemos, também se vê na questão, como é que nós contamos aos barrotas, os espanhóis não contam aos barrotas, nem sabem que existe, e nós também temos batalhas e factos da história que ignoramos completamente, um deles a tal relação com a Galiza, mas o que é curioso é que, por exemplo, se perguntarmos ao espanhol quando é que Portugal surge, provavelmente, não estou a dizer um espanhol informado ou no que toca a questões históricas, mas provavelmente muitos espanhóis dirão foi ali para o século XVII, no sentido em que acham que a nossa recuperação foi de facto a independência, ou seja, não sabem que há uma história para trás ou acham que essa história não é assim tão válida, por isso é que é tão comum ver, uma das razões, não é a única, ouvir espanhóis a dizer que Espanha é o país mais antigo da Europa ou do mundo, quando não é, quer dizer, o nosso é mais antigo e há outros mais antigos. Aliás, às vezes, um pouco de forma provocatória, digo Andorra é mais antiga que Espanha, enquanto está. E o que é um pouco absurdo, mas se formos olhar para o Estado enquanto entidade, com uma certa configuração igual à que temos hoje, certamente que Andorra é mais antiga que Espanha e Portugal também. E por isso, isto só para mostrar que a história simplifica-se de tal maneira que acaba por levar a ideias muito, muito erradas. E o livro do Fernando noutra esfera, ajuda a desmontar algumas simplificações. Mas pronto, já falámos muito aqui desta primeira... Nós tínhamos... Marco, acho que chegamos mas já estamos... falar de um tema diferente, que é e pegava num livro seu, que é o Dicionário de Erros Falsos e de Mitos do Português. Aí nesse livro há uma atitude que não é só nesse livro, já noutros livros e na sua prática regular o Marco costuma ter essa posição, que é a de contrariar uma espécie de hipersensibilidade corretiva da língua, seja ortográfica, seja da lógica da língua. Qual é o seu fundamento para o fazer? Não deve haver uma correção na língua, não é preciso que haja. Vivemos o tempos do teacher, leave the kids alone, fazem o que quiserem, a gente deixa-os ir, fazem o que querem, lance-lhe o desafio.
A ideia até é um pouco contra, às vezes, estas hipercorreções e esta certa tendência para encontrar algumas ideias muito simples sobre o que é correto ou não, acaba por se disfarçar de temos de ser exigente, temos de ser, mas no entanto a verdadeira exigência é entender como é que a língua funciona e como é que a língua se desenvolveu e o que é que existe. Ou seja, existe uma norma da língua que nós usamos em determinados contextos, existem vários registros de língua, nós podemos estar a usar a língua de forma mais familiar ou de forma mais formal. O grande mito, e é preciso ser exigente e perceber isto, que isto é um mito, é achar que só uma destas formas é que é correta e esta forma deve ser entendida, deve ser usada em todas as ocasiões, e que é a forma mais, digamos, elaborada e mais complexa, quando na verdade não é bem assim. A língua é mais complexa do que nós pensamos ao pensar assim. A língua popular, a língua que nós usamos no dia a dia, com a família, com os amigos, também é complexa, só que é diferente. Ou seja, a língua é sempre variável e varia sempre, tanto de região para região, de pessoa para pessoa, de país para país, obviamente, mas como também de situação para situação e às vezes até de idade para idade. E isto é fácil de dizer, depois a descrição é mais complexa porque a descrição leva-nos a tentar perceber onde é que ela muda e como é que muda, mas tentar apagar isto tudo e dizer não, é assim que se diz ponto 1, é assim que se diz ponto 2, é assim que se diz ponto 3, é uma simplificação e, para dizer a verdade, eu acho que isso sim é facilitar um pouco na análise da língua. Por outro lado, existe outra questão. Ao desenvolver-se a língua ficou muito ligada à tal ideia de país e de nação. E não a língua toda, não toda esta língua, mas sim uma certa forma de falar muito, muito particular. E, digamos, há 100, 150 anos, uma grande parte da população não usava a língua padrão, nem sequer escrevia, se quisermos. E foi nos últimos 100 anos, se quisermos, talvez esteja a simplificar um bocadinho aqui a parte cronológica, mas no último século a população começou a aprender a língua, começou a aprender a escrever, e este processo é difícil, complicado, e a certa altura, lá está, precisamos de algumas chaves ou algumas ideias simples que digam, não, eu sei falar bem e eu sei escrever bem. Então surgem alguns mitos, eu sei falar bem porque não uso isto, ou eu sei falar bem porque uso aquilo. São, digamos, marcas que levam a que a pessoa possa dizer eu falo um português correto. Olha, estas marcas são muitas vezes aleatórias, pega-se num aspecto ali, pega-se outro aspecto acolá, e a certa altura começamos até a ir, com esta necessidade que temos de querer mostrar que falamos bem português, começamos até a querer corrigir de tal maneira, a maneira como falamos e como os outros falam, a ideia geral é eu falo bem, e o meu grupo de amigos fala bem e os outros todos falam mal, e começamos até a encontrar aspectos da língua que são antigos e estão perfeitamente enraizados e são tradicionais e considerar que são erros porque não são exatamente iguais à maneira como eu falo e como os meus amigos falam. E isto leva à criação de uma série de mitos que eu tentei desmontar nesse dicionário. Isto é só uma dos percursos de criação destes mitos. Há outros, por exemplo, a língua, a evolução da língua. E quando eu digo evolução, não quer dizer que esteja a melhorar, nem que esteja a piorar, é simplesmente vai mudando ao longo dos séculos, faz parte de todas as línguas, não há nenhuma língua, a única língua, às vezes digo, as únicas línguas que eu conheço que não mudam são aquelas que nós podemos considerar línguas mortas, como o latim, embora o latim não seja na realidade uma língua morta, nós falamos latim, mas com outro nome e com um desenvolvimento, como nós estávamos a falar há pouco, passou por muito, tal como os romanos também falavam as línguas anteriores, não houve ali a língua não desapareceu, continuou a ser falada, mas foi-se partindo noutras línguas, e essas mais tarde partiram-se noutras ainda. Há línguas que desaparecem, há línguas que de facto deixam de ser faladas e não têm qualquer seguimento. Mas um exemplo de uma língua que parece imutável, curiosamente, é o árabe. E eu às vezes falo com algumas línguas, parece porque é uma ilusão, mas eu falo com algumas pessoas que conhecem árabes ou que falam e dizem, não, mas eles dizem que há 1500 anos que a língua é igual, que não muda. Na verdade o que se passa é um fenómeno que acaba por ser negativo, se quisermos, para a aprendizagem da língua. O árabe tem um padrão muito conservador, um padrão que se baseia no árabe do Alcorão, mas que não é igual, mas que está baseado nesse padrão, um padrão que é mantido porque a língua é considerada uma língua sagrada
é mantido de forma quase artificial em comparação com o árabe que de facto é falado na rua. E se nós formos analisar a gramática, por exemplo, que um marroquino usa quando fala com os amigos e com a família, e se formos comparar esta gramática com a gramática que é usada, quando digo gramática são as várias regras, não um livro que é usada, por exemplo, por um egípcio ou por um árabe da Arábia Saudita, estamos a falar de línguas tão distantes como qualquer língua latina, com uma distância muito profunda e com tradições orais bastante significativas. Não tem, é a tradição escrita, porque essa tradição escrita faz-se unicamente apesar de já existirem pessoas que escrevem naquilo que nós poderíamos chamar de dialetos, mas que realmente em termos linguísticos são línguas, há pessoas que escrevem, mas não são línguas muito, são línguas que estão na oralidade, que existem enquanto entidades com uma gramática, com vocabulário, com uma tradição, mas que não são reconhecidas para a escrita. Isto já é uma opinião minha, mas esta distância tremenda que é estudada e que tem nomes e que existe noutras áreas do mundo, esta distância tremenda entre aquilo que é usado na escrita e aquilo que é usado na oralidade leva a dificuldades muito marcadas em ter um bom domínio da escrita e do padrão, porque o padrão é como se todas as crianças portuguesas chegassem à escola e começassem a aprender latim, como se essa fosse não aprender latim, que seria bom, como língua que não é a sua, mas aprender latim como se fosse a sua língua, ou seja, chegamos ao primeiro dia de escola e temos uma professora a falar latim. E claro que as crianças ficariam a olhar para ela, alguns conseguiriam ultrapassar esta questão, outros não. Isto só para dizer que, isto foi um grande desvio, mas para dizer que as línguas não conseguem estar paradas, não conseguem, faz parte da sua própria, dos mecanismos que a linguagem humana tem. Mesmo uma língua que estivesse isolada nunca ficaria igual ao que era há uns séculos, talvez o seu desenvolvimento fosse mais lento, mas seria inevitável, porque reparem, não querendo agora estar a entrar nestas questões um pouco mais técnicas, a questão é que todos nós somos ligeiramente diferentes, todos nós temos bocas diferentes, cérebros diferentes, então é impossível aprendermos a língua como se fôssemos um robô, é impossível aprendermos a língua de forma exatamente igual àquela que os nossos pais, os nossos amigos falavam. Esta diversidade num só território leva a que depois o desenvolvimento ao longo do tempo seja também ligeiramente diferente, porque diferentes pessoas ganham, ou seja, diferentes grupos sociais ganham prestígio, diferentes grupos sociais transmitem aos outros as suas manias, se quisermos. Só este mecanismo leva a que a língua vá mudando de forma dinâmica pelo tempo fora. Isto para dizer que o português não podia estar parado. E se nós acharmos que existe um português ideal, criado ali por volta do século XIX, e que esse português pode ser a base daquilo que nós usamos como é a base, mas que pode ser a única forma de falar bem, estaremos muito enganados e estaremos a fazer um mau serviço à língua. E por isso convém perceber todas estas questões, ou pelo menos ter um pouco mais de abertura, que é, repito, e por isso, porque isto é sempre uma floresta de engano, é uma visão, na minha ótica, mais exigente e que exige um pouco mais de esforço do que aquela visão de isto é assim, A, B, C e pronto, e acabou-se. E não há mais discussão. Portanto, convém termos esta abertura. É difícil, mas... Esta contraposição que o Marco está a fazer, Nuno, que impacto é que tem, por exemplo, no ensino? Que poderia ter. Olha, o ensino tem que partir de uma base talvez mais rígida, não é? Não, só dizer, atenção, há aqui vários aspectos. Posso dar um exemplo? Sim. O exemplo é muito simples, basta pegar no exemplo da arte. A arte é ensinada, a pintura, por exemplo, é ensinada com uma base padrão. As pessoas têm que fazer as suas académias, têm que fazer os seus retratos, têm que seguir uma norma de utilização da cor, de utilização do traço, para depois daí divergir para a sua própria criatividade. E, portanto, na verdade, a parte da existência de uma norma padrão pode ser ensinada nas escolas, há depois tudo o resto. Há dois campos aí quase opostos, mas que curiosamente se complementam. Um é o dos coloquialismos e da fala comum, e outro é o da literatura. São ambos campos de experimentação de liberdade. Ou seja, num e no outro, quer os escritores, quer as pessoas do seu dia-a-dia, experimentam com toda a liberdade a língua, inventam novas palavras, cruzam palavras antigas com palavras modernas, e fazem com que a língua evolua de uma forma muito mais interessante do que seria se estivesse apenas plasmada na norma padrão. Até porque essa norma padrão, como nós vemos pelos próprios dicionários,
vai evoluindo ao longo dos tempos. E, na verdade, vai se adaptando àquilo que é a prática da escrita, a prática da fala e aquilo que é o casamento entre ambas. Dessa osmose entre as duas coisas, não é? E dessa prática de criatividade é que a língua vai florescer. Sim, força, Marco. Pode ser uma coisa que, é assim, isto não é uma coisa, ou seja, apesar de ser esta tensão que existe, está muito ligada também a tal ideia de língua enquanto língua nacional, mas o que é certo é que já no Império Romano havia pessoas a dizer isto está errado, isto está errado, isto está errado, e no entanto, por muitas dessas formas, acabaram e continua a ser assim, acabaram por dar origem às nossas línguas. Agora, há um livro que, por acaso, foi o Manuel também que editou, isto não é de propósito, mas como eu tive o prazer de traduzir, que é aqueles 100 maneiras de escrever melhor, de Gary Provost, que é um livro entre tantos outros, e há tantos outros sobre isto, mas lembro-me agora dele, porque ele dizia uma coisa curiosa. Ele tem uma perspectiva um bocadinho mais, digamos, padronizada do que se calhar a minha. Mas normativa, não é? Sim, mais normativa. Mas ele dizia uma coisa muito interessante que era, nós vamos criando estas palavras e vamos... algumas delas... Mas temos de testar, temos de se calhar ter algum... Ou seja, eu não sou nada contra termos alguma hesitação em de repente pegar em qualquer palavra que nos apareça à frente e vamos usá-la numa ata, por exemplo, só para usar um texto muito pouco criativo. Agora, elas todas passam por esta fase de certa recusa, algumas delas, e algumas ficam, outras não. Agora, a questão é que é impossível saber quais é que ficam e quais é que não ficam. E a língua, se não existisse esta criatividade que por vezes nos irrita, esta criatividade, a língua iria parar, iria ficar muito menos rica do que aquela que é. Ou seja, combater o empobrecimento da língua também exige aceitar esta constante criatividade, como o Nuno Pacheco dizia, dos falantes, não só na oralidade, como dos escritores, quando estão a criar as suas obras. São duas áreas, como não dizia, muito diferentes, mas onde estes processos são especialmente visíveis, sim, sem dúvida. Fernando, dentro da mesma lógica, pode haver momentos em que a língua dá verdadeiramente um salto. Por exemplo, os Lusíadas constituem, Camões com os Lusíadas, permite à língua portuguesa, na sua forma escrita, ter dado um salto substancial em termos do seu léxico, da sua riqueza, da sua construção. Os maias de Oessa têm essa contribuição também. Um poeta como o Herberto Helder, no século XX, quando o comparamos com a literatura toda anterior, nós sentimos que há uma mudança substancial. A língua parece que ganha uma modernidade nos versos dele que não teria anteriormente. Isto para ti é aceitável ou eles apenas, Camões, Essa ou Herberto, são apenas conduzidos pela grande torrente da língua que todos falam? Aproveita-se imediatamente a última afirmação, a última pergunta, que é realmente uma afirmação. Eles aproveitam essa corrente, essa torrente que está continuamente, neste mesmo momento em que estamos a falar, se está a dar. Mas nem todos Camões é, de facto, um elemento importante neste processo, até porque acabámos por lhe dar muita importância. Se Camões tivesse escrito os Lusíadas e a Lírica e os tivesse enterrado, não os tivesse publicado, possivelmente a língua não sofreria muito com isso, mas também não receberia o enriquecimento que ele lhe dá. E para isso é também muito importante o prestígio de Camões. É o prestígio de Camões que enriquece o conjunto e não tanto a leitura de Camões, porque isso só dá prazer. Não, aquilo que realmente dá o empurrão para a frente é o prestígio que essa linguagem dele tem. No caso do Essa, o engraçado é que no século XIX não é essa o grande salto. O grande salto é Garrett. Isso eu espero um dia poder mostrá-lo. Na renovação vocabular, Garrett
é absolutamente um grande salto que se dá, digamos, aí a partir de 1820 até 1850, e isso vai ser aproveitado por todos, e aproveitado bem e otimamente pelos melhores. E é isso exatamente que acontece com Camilo, primeiro, e depois com essa, e depois com o Fialho de Almeida. Esses são grandes porque se aproveitaram muito bem daquela grande enxurrada, aquele grande empurrão que Garrett tinha dado à língua. Eu não sei se Herberto Helder é, nesse sentido, um empurrão ou se... Eu sei que Herberto Helder tem uma coisa que é absolutamente fascinante. Ele é fascinante. Aquela linguagem empurra-nos, tal como aconteceu também com a Agostina. Uhum. Aí entra um outro aspecto que é o fascínio. Realmente, lendo Agostina e lendo Herberto Helder, a gente entra numa outra dimensão. Do ponto de vista da língua, não creio que Herberto Helder tenha essa importância de ser um relançamento, mas é realmente um autor extraordinário e ainda bem que dizia ele isso escreveu para tanto. defender a minha dama, é só para dizer isto. A língua portuguesa na literatura, antes de Herberto Helder, ali durante dos anos 20, 30, não toda a gente, como é evidente, e há um fenómeno à parte que se chama pessoa, veste cerolas, é um bocadinho seródia, enquanto que com Herberto, pela primeira vez, a língua explode porque torna-se simultaneamente elétrica, torna-se cósmica, as liberdades de associação que são permitidas entre as palavras são uma coisa absolutamente da ordem do delírio, em alguns casos, e isso é apaixonante. A língua portuguesa nunca tinha tido essa comunhão, esse lado orgástico que tem quando o Herberto utiliza. E é isso que eu estava a pôr em cima da mesa, agora só para defender a minha dama, mas paro já, porque o teu raciocínio é extremamente importante e difícil. Força! Posso fazer uma coisa? Eu acho que esse grande empurrão se dá nos anos 30 com Almada Negreiros. E é com Almada Negreiros que depois relança e é aproveitado por Nuno Bragança e é apanhada de novo por Cardoso Pires. E esses são os grandes criadores. Esses são os grandes criadores. Aqueles que nos podem realmente dar uma sensação orgástica, isso acredito, e acho que aí tens toda a razão. Herberto Helder é sem dúvida um caso muito sério, mas eu não o vejo como um relançador, digamos, do idioma. Mas pronto, ficamos... Neste ponto da literatura, o que é curioso é que, por exemplo, Garrett é um desses casos. Tal como estávamos a dizer há pouco, a escrita é difícil, porque a escrita... não sei se estávamos a dizer isto, mas digo agora, a escrita é um aspecto da língua um pouco mais limitado e mais difícil de aprender, e as pessoas, como têm esta dificuldade em escrever, acabam por entrar em fórmulas e entrar em certo tipo de hábitos que depois são de facto partidos por alguns escritores, como foi o caso de Garrett, que vai, digamos, tornar a língua, e o Fernando percebe muito mais disto do que eu, porque já estudou de forma mais aprofundada a questão da linguagem literária, mas a linguagem literária do Garrett, no fundo, vai assumir a língua como ela existe naquele momento e no fundo aproxima a língua literária um pouco da língua que existe, partindo um pouco essas tradições. Às vezes, o que os grandes escritores fazem é olhar em volta e perceber, este material é bom, nós podemos usar isto. O Essa também fez isto, se calhar com uma série de francesismos que eram mal vistos na época, e de repente ele disse, mas porquê que eu não hei de usar aquilo que estou a dizer no dia-a-dia? E hoje em dia é considerado um gênio da língua, de forma justa, mas se calhar na altura certo tipo de usos eram mal vistos. E a linguagem de Garrett é muito mais, parece-nos coloquial, porque aproxima do português real. Não é coloquial no sentido de ser descuidado ou de ser simples, antes pelo contrário, aquela linguagem é mais difícil do que uma linguagem tradicional, pomposa, que era muito usada na época. Ou seja, estes golpes de gênio têm de aproveitar sempre a tal torrente que existe à nossa volta e têm de aproveitar de forma muito diferente daquela que nós aproveitamos no dia-a-dia. Por isso é que são génios. Vamos agarrar na torrente e eu vou passar se calhar ao Nuno Pacheco para tocarmos o último tema que nós queríamos abordar aqui. A torrente hoje da língua
está a ser perturbada e bastante por uma divisão que em Portugal existe entre as pessoas que oficialmente seguem, para já é a decisão oficial de seguir o acordo ortográfico de 1990 e aqueles que estão contra. Tu achas que o impacto que tem tido na torrente da língua, seja na forma de falarmos, seja na forma de escrevermos, é muito, muito forte e é também muito negativo aquilo que acontece? Eu sei a tua resposta porque tu tens dito, mas queria que elaborasses um bocadinho sobre este tema e sobre a influência que isso vai ter neste momento na nossa língua. Bom, eu acho que a influência é obviamente negativa por razões várias. Primeiro, o apelo da fonética, que era um dos argumentos do acordo, que era escrever tal qual como se fala. Portanto, quando se pronuncia determinada consoante, ela escreve-se, quando não se pronuncia, desaparece, que era uma lógica um pouco rasteira e pouco adaptada à realidade do que era a fonética da palavra. Neste momento, o que deu, e nós vemos isso no dia a dia, é uma espécie de caça às consoantes sem nexo. Por exemplo, a palavra, ainda no outro dia escrevi isso, a palavra convicção, que toda a gente diz convicção, dizendo o C, aparece já escrita convicção, com um C de cedilha só. Ora, não é impossível que a escrita desta palavra e a leitura sequente desta palavra não transforme aquilo que era a normal convicção numa convicção que passará a parecer uma confissão. Não tardará a fazer confusão com confissão. Porquê? Porque as pessoas tenderão a dizer isso. Como tendem a dizer corrupto em lugar de corrupto, eu já ouvi, ou ator em lugar de ator. Porquê? Porque é a maneira como se escreve, influencia a maneira como se lê. Eu já disse isto 1000 vezes, mas a maioria da nossa leitura é feita em silêncio. Nós lemos um livro em silêncio. Nós lemos os jornais em silêncio. Nós lemos as legendas dos filmes em silêncio. Lemos cartas em silêncio. Mesmo a nossa correspondência informática no computador, lemos-la em silêncio. Nós não estamos sempre a falar o que lemos. O que é que acontece aqui? Acontece que, muitas vezes, nós confundimos uma fala constante, como se fosse torrencial, com a escrita, com que nós nos separamos minuto a minuto. E quando essa escrita influi na fala, e sobretudo de forma negativa, distorcendo a fala originalmente, é evidente que só pode ser prejudicial. É mesmo o contrário daquilo que nós falamos há pouco, que é a liberdade coloquial. É evidente, quando nós falamos, nós erudimos grande parte das letras. Nós não dizemos televisão, nós dizemos televisão, nós não dizemos vamos embora, dizemos embora, não dizemos estamos, dizemos estamos. Isso é normal, mas não escrevemos estamos, não escrevemos está, não escrevemos televisão, sem o L, sem o E. Porquê? Por uma razão lógica, porque nós ao ler aquela palavra, mesmo que a leiamos tirando uma parte das letras, aquela palavra é identificada à nossa vista. E nós já a lemos sem qualquer esforço. Se nós tirarmos as letras, aquela palavra vai nos parecer estranha. Isto não é uma coisa, um depoimento favorável a então porque é que não escrevem farmácia com PH? Por acaso, farmácia com PH, lê-se farmácia na mesma. Há um problema, porque o PH é F em várias línguas. E, na verdade, continua a ser farmácia. Como casa escrito com Z, é casa na mesma. Casa escrito com K no início e Z em lugar do S, também é que se lê casa. O grande problema aqui é quando uma determinada escrita nos faz ler uma palavra de uma maneira que nós não a dizemos. E isso está a suceder com muita frequência. E está a suceder porquê? Porque esta reforma é uma reforma cega. Foi uma reforma feita para seguir, para nos aproximar da escrita brasileira, que tem toda a legitimidade para ter a ortografia que quiser, mas na verdade, ao fingir que nos aproximamos da escrita brasileira, distanciamos daquilo que é a nossa fala e que é o nosso próprio código. Nós temos um sistema vocálico que é o nosso, e o Brasil tem um sistema vocálico que é deles, e que é diferente do sistema vocálico francês, ou inglês, ou alemão. Quando nós escrevemos Reuters e lemos Reuters, nós próprios estamos a aplicar um sistema vocálico que não é o nosso, é uma palavra que se nos tornou conhecida por aquela escrita, por aquela grafia. Nós não conseguimos ler Reuters em lugar de Reuters. Toda a gente lê Reuters. E, no entanto, é Reuters que lá está. E porquê que lê Reuters? Se nós escrevemos Reuters com coisa, eu não sei que palavra é aquela. Tenho que pensar duas vezes para saber o que é que aquilo quer dizer. Escrever com R ou I.
Uhum. Portanto, o grande problema é, nós habituamos naturalmente a lidar com os nossos códigos. E a escrita é um código. Quando nós atrapalhamos de tal modo esses códigos, que já nem na fala eles fazem sentido, aí é um caos, e é o que nós temos hoje, infelizmente. Fernando, queres comentar um bocadinho estes pontos? Eu sei que tu tens, comungas de uma parte deste elemento, destes argumentos que o Nuno esteve a expor, e tens alguns outros pontos sobre os quais te pronuncias, uma coisa, por exemplo, sobre a questão das consoantes, não é? Tanto quanto eu sei. Eu creio que o que o Nuno disse é exatamente a essência do problema. Ele até o disse muito bem, dizendo que a aproximação à lógica, digamos, brasileira é perfeitamente compreensível do ponto de vista brasileiro, mas é desfavorável para nós. Ele disse isso com muita clareza. E realmente o grande erro foi deixar que em 1990 aqueles mesmos que tinham cozinhado uma coisa absolutamente abominável, que era o acordo de 86, fossem os mesmos a fazer o novo acordo. Eu acho que nesse momento deveria ter havido, sei lá, a divina providência ou qualquer outra força que impedisse essa comandita de voltar a fazer das suas. E não, isso não aconteceu. E, portanto, aí as coisas tornaram-se realmente, não houve uma maneira nova de intervir e houve, talvez, da parte de alguns de nós, até alguma desistência, e o facto é que nós não reagimos adequadamente sempre. E eu uso... No momento certo, no momento certo. Exatamente. E com isso, quanto mais tempo passa, eu acho que mais difícil se torna voltar atrás. E isto é terrível ter que dizer isto, porque a gente dizia, e eu próprio ainda estou convencido de que há de haver uma maneira de voltar atrás. Mas quanto mais tempo deixamos passar, quanto mais tempo passa, mais difícil é que isso se realize. Isto é imensamente frustrante. Fernando, deixa-me só voltar, eu já volto ao Marco, mas volto ao Nuno, porque o Nuno escreveu um livro, curiosamente não na Guerra e Paz, mas noutra editora, cujo nome eu não vou dizer, é a Gradiva, que é do meu amigo Guilherme Valente, que é um tipo fantástico e impecável. E o Nuno escreveu um livro que chama Um Beco com Saída. Portanto, para o Nuno, a linha A, a saída. A linha B, juntava a isso uma pergunta, que era esta. Hoje, ainda hoje, durante algum tempo, correntes anticoloniais ou de discurso anticolonial acusam as pessoas que estão contra o acordo em Portugal de ainda terem vícios colonialistas e quererem impor sobre a língua uma perspectiva que seria a nossa, não sei o quê. Como é que tu reages a estas duas coisas? Primeiro, achas que há saída? Em segundo lugar, esta acusação, quando tu acabas de escrever um artigo extremamente interessante também sobre a ideia de que nós podíamos estar hoje, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, a celebrar, em boa verdade, a existência de 8 ortografias que partilhavam um património comum. Eu gostava de esclarecer uma coisa em relação a essa coisa das 8 ortografias, porque dá a impressão que são 8 ortografias completamente divergentes. Eu quero recordar apenas que o nível de... Vamos lá ver, sem de cor, mas... ora, nós tínhamos a grafia portuguesa e brasileira, antes do acordo, era, segundo os próprios fabricantes do acordo, igual em 96%. Segundo os autores do acordo, ficou igual agora em 98%. Eu não acredito neste número, mas de qualquer das maneiras, digo que a diferença de 2% não vale toda esta querela nem este trabalho que nós tivemos. Não vale. Por outro lado, ao dizer que são a existência de 8 ortografias era favorável, é favorável apenas numa questão que é a distinção nacional.
Os outros países, se nós formos ao corretor do Word, nos países hispânicos, nós vamos ver que cada um desses países tem lá um corretor ortográfico para si. Mesmo que em cada um desses corretores só mudem 5 ou 6 palavras em relação ao padrão básico do espanhol corrente, já é uma maneira de distinguir esse país. E o que nós fazemos é exatamente o contrário. É sermos donos da língua, mas não nós portugueses. O grupinho que fez o acordo é o dono da língua. Não é mais ninguém. Não é Portugal, não é o Brasil, não é Cabo Verde, não é São Tomé, não é São Timor-Leste, não é Guiné, nada disso. Quem é dono é o grupo que fez o acordo. E, portanto, há donos da língua. Não é de país nenhum, são eles. E é exatamente o contrário do que eles dizem. Porque eles dizem que Portugal quer ser dono da língua. Não. Portugal não quer ser dono da língua. Portugal quer ser dono do seu modo de escrever. E isso tem toda a legitimidade para ser, como tem um hino, tem uma bandeira, tem isso tudo, tem um território delimitado, não vejo qual é o problema. A questão maior aqui é a completa farsa que rodeou a feitura do acordo, quando se diz que com uma grafia única, que não existe, volto a dizer, não existe ainda hoje, nós teríamos todos os livros a circular em todo o espaço lusófono e todo o ensino igual em todo lado. É mentira! Um professor que venha ensinar, um professor brasileiro que venha ensinar para Portugal tem que se adaptar a uma série de coisas, desde logo no vocabulário, na escrita, na própria estrutura frásica, tem que se adaptar ao modo português. E um português que vá para o Brasil, como tantos foram, tem que se adaptar ao modo brasileiro. Lamento imenso, mas isso é verdade. Não vale a pena. Além dos problemas alfandegários, além de um livro brasileiro cá ser caríssimo, um livro português no Brasil ser caríssimo, etc., como há pouco já foi dito, a verdade é que não há uma normalização que permita que toda essa maravilha desse ambiente único se dê. Por outro lado, nas outras línguas vê-se que as línguas mais avançadas optaram por isso mesmo, que é atribuir a cada país uma possibilidade de ter um corretor ortográfico onde metam as suas próprias normas, onde metam os seus próprios vocábulos, que às vezes não são usados aqui, mas são usados no outro país. Eu dou um exemplo muito claro. Planear e planejar. Registro e registro. Vamos ao dicionário de José Pedro Machado, ou qualquer dicionário que exista em português, e estão ambos consignados nos dicionários. São palavras portuguesas, da língua portuguesa, em geral. Nós não usamos planejar, não usamos registro, caiu em desuso. Quem usa são os brasileiros. Ora, não há dúvida que querer adaptar uma coisa à outra, dizer, isto é tudo igual, não é tudo igual, lamento. O dicionário tem que fazer uma ressalva, como casino e cassino. Cassino derivou para cassino no Brasil há umas décadas atrás, porque era casino. Aliás, fotografias antigas brasileiras, nós vemos ainda escrito casino com o S. O cassino com 2 S foi uma coisa posterior. É uma coisa relativamente recente. No entanto, entrou na gíria brasileira. Ninguém diz casino, hoje em dia diz cassino. Ninguém diz secção, diz seção. Seção mesmo. Ninguém diz secção. E nós dizemos secção. E, portanto, essas diferenças, que são milhares e milhares e milhares delas, não nos fazem problema nenhum. São normalíssimas na nossa língua, são normalíssimas nas línguas todas. Quando eu digo que era bom estarmos a festejar isso, era porque era, finalmente, festejar o contrário dessa ideia de colonialismo. Que é cada um tem a sua norma e cada um zela por ela. E as academias discutam entre si a maneira de melhorar essa norma, de sancionar palavras novas, ou pelo contrário, de desaconselhar, porque o objetivo não é dar ordens, é desaconselhar ou aconselhar determinada palavra. Porque depois quem as usa é que decide se as usa ou não. Quem as usa no dia a dia é que decide se aquela palavra vive ou morre. Agora, as academias devem aconselhar. Essa coisa das leis é uma tara portuguesa de 1911, que veio para aí fora por causa do nosso terrível analfabetismo e que se manteve durante todo o tempo do fascismo, que entrou pela democracia dentro e que nós ainda temos que gramar hoje em dia. E que é uma coisa que não existe nem nos espanhóis nem nos franceses, cujas academias aconselham, volto a dizer, não dão ordens, aconselham. E, portanto, era isso que devia ser feito em Portugal, não é, infelizmente, porque ainda há um grupo de bonzos, de senhores que zelam por aquela sacrossanta unificação ortográfica que não existe. É só isso. Marco. Sim, estava a ouvir e é verdade, nós costumamos olhar para a França como o modelo do centralismo linguístico e não só, e é verdade, mas o que é curioso é que nós fomos os únicos que inventámos esta ideia de pôr a ortografia em lei. Isto seria um absurdo até para um francês, quanto mais para um inglês e para os espanhóis também. Não é que os espanhóis não tenham, sim, não é que os espanhóis não tenham normas e não tenham as várias academias a dialogar e a criar dicionários e até uma ortografia que é comum, mas que permite as tais divergências que existem naturalmente. Mas aqui o que eu gostava de salientar é 2 coisas. Primeiro,
a ortografia é diferente da língua e a ortografia não perde nada em ser estável. E para se poder, para tirar para, digamos, para mexer nessa estabilidade, tem de haver uma razão muito forte. E é isso que eu não encontro, ou seja, como o Nuno estava a dizer, as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal são muitas em muitos campos. No que toca à ortografia, antes do acordo, eram pequenas, eram poucas. Eu nunca deixei de ler um livro brasileiro porque tinha não tinha lá uns Cs aqui ou tinha... claro, portanto, isso não era o problema era outro se houvesse. Dependia também do livro. Por isso, não havia qualquer barreira a que eu pudesse ler livros brasileiros, nem que um brasileiro pudesse ler um livro português no que toca à ortografia. Havia outro tipo de barreiras. E andar a mexer precisamente neste ponto que estava estabilizado e que não levantava uma barreira, criou aquilo que nós vemos hoje, não só interferências da escrita na oralidade, como vemos nos contatos e por aí fora, como até se formos, e isso é uma coisa que me entristece, há até mais anticorpos em Portugal hoje em dia para certos contactos com o Brasil do que havia antes, por causa desta confusão toda em que nos metemos. E acima de tudo, é esta palavra, a inutilidade. Nenhum de nós, e olhando agora para o Manuel, que é um editor, o Manuel nunca passaria a vender mais livros no Brasil porque a ortografia saiu dali um C, depois saiu um C. Eu, quando escrevo alguma coisa na internet, tenho vários leitores brasileiros que nunca lhes passaria pela cabeça deixar de ler ou comentar ou o que for, só porque tem ali um C a mais aqui ou lá. E esse C, no entanto, para nós portugueses, tendo em conta a nossa fonética, como dizia o Nuno, é um C, são Cs importantes e que faziam parte também de uma ortografia que estava estabilizada. E há outra questão. Mesmo em 1911, quando se fez a primeira e grande reforma, uma reforma que eu acredito que fosse necessário, o Fernando poderá dizer, porque tínhamos uma ortografia de facto caótica, mas que se tornou estável naquele momento. Mas essa intervenção foi feita num momento em que quem escrevia era uma minoria. Quem escrevia em Portugal era uma minoria. Esta minoria, se calhar, estava mais preparada para conseguir uma alteração até profunda de forma relativamente fácil. Não é que tenha sido fácil, mas, enfim, era um problema de uma minoria. De repente, quando passado estes anos todos, se tenta mexer na ortografia, depois tivemos mais mudanças nos anos 40 e por aí fora, mas mesmo nos anos 40 o número de pessoas a quem isto pudesse interessar seria relativamente, não seria provavelmente uma maioria, não sei, não tenho aqui os dados, mas quando se mexe na ortografia outra vez com o Acordo Ortográfico de 1990, estamos a falar de uma população onde o analfabetismo ainda é infelizmente elevado, mas os analfabetos são hoje felizmente uma minoria. A grande maioria da população escreve e escreve agora, se formos a ver bem, até escrevemos mais do que era habitual por causa do computador, do telemóvel e por aí fora. No momento em que temos só olhando para Portugal, uma população que na sua grande maioria escreve e tem de seguir uma certa ortografia, já com as dificuldades que todos sabemos que existem, de repente mexe-se nisto, está-se a criar ainda mais dificuldades numa ortografia que já é partilhada por muitos milhões e não por um grupo pequeno e se calhar mais coeso, que era o grupo que sabia escrever em 1911. Felizmente que todos nós sabemos hoje escrever, mas esta felicidade também leva a que qualquer intervenção seja muito mais difícil e com como é que eu ia dizer, com probabilidade de erro muito maior. Por isso, não havendo uma grande razão para mexer na ortografia, não vejo porque é que tínhamos de fazer este acordo. Eu não comecei a ler melhor um brasileiro por causa disso, um brasileiro não começou a ler melhor a mim e a todos os portugueses, por isso, por razão nenhuma, decidimos mexer numa ortografia que estava estabilizada. Quanto à questão até se quisermos da unidade da língua, era muito fácil dizer simplesmente que as duas ortografias eram válidas, ponto final. Pronto, estavam as duas válidas para a língua portuguesa, não era preciso mais nada. Podia-se até escrever um documento e dizer no Portugal é assim, e nos outros países será assim, no Brasil é lá, é assim, e pronto, e não haveria mais problema nenhum, e se fosse preciso até isto podia incentivar a que os brasileiros conhecessem um bocadinho melhor o que é que acontece em Portugal e os portugueses percebessem melhor como é que o sistema funciona no Brasil. Essas eram poucas, e não foi isso que se fez, tentou-se apagar uma série de características ortográficas por razão nenhuma, é isso que eu queria dizer. Deixa-me só, nós já ultrapassámos a hora de que tínhamos acordado e isso tem a ver sobretudo com as pessoas que nos estão a ver e ouvir e o tempo que têm disponível para falarmos. Eu passaria só a pedir a cada um uma mensagem sucinta sobre uma questão. Hoje é Dia Mundial do Livro,
vivemos num momento em que, Mundial do da Mundial do Livro, do Mundial da Língua, Do livro já foi. do Mundial da Língua Portuguesa, e quando vivemos num momento em que o livro está, e a leitura estão muito sufocados e a passar cada vez mais por um tempo de reclusão e até se calhar de extinção em alguns casos, veja-se o que vai acontecer às livrarias, a editores e à situação periclitante em que ficarão muitos autores. Eu gostava que me dissessem, da vossa parte, o que é que peso é que vêem e que futuro é que vêem na relação que existe necessariamente tem que existir entre a leitura, o livro e a defesa da língua. Fernando. Eu acho que estamos muito próximos de alguém que, digamos, que corporiza a solução. E eu acho que é o Marco Neves. Ele tem uma capacidade imensa de comunicação, como nós vimos agora, e nos seus livros também a divulgação, digamos, é realmente a praia dele, e ainda bem, também para a editora do Manuel, ainda bem que apanhou esse grande peixe que é o Marco Neves. E eu diria, Marco, faça favor de continuar, faça favor de não desistir, faça favor de nos informar de tanta coisa de que se informa também, e eu sei que os ingleses e os americanos divulgadores são um bom exemplo e são realmente a sua grande inspiração. Eu digo, faça favor de continuar a ler os americanos e os ingleses e faça favor de continuar a alimentar-nos com tanta sabedoria e com tanta informação. Obrigado. Nuno. Bom, o livro é daquelas coisas que eu nem imagino dispensar livros, não é? Mas não há dúvida que o livro atravessa uma grande crise, mas enquanto objeto até em papel, não é? Há muita gente que já começou a ler só e-books e já não liga ao papel e já não quer saber disso. Um bocadinho também como a imprensa em relação aos jornais, é um pouco a mesma coisa, embora o livro, vindo de muito mais de trás, e sendo um objeto muito que atravessou séculos e séculos, eu não acredito que acabe agora, de alguma maneira. E o livro, o olhar para um livro, o folheá-lo, o lê-lo, sobretudo lê-lo, é absolutamente essencial para o domínio da língua, de forma mais específica, mais técnica, menos técnica, mais romanceada, mais comum, é a melhor maneira de lidar com a língua é ler muito. E ler ainda mais, de preferência. E, portanto, o livro há de ser sempre uma coisa absolutamente essencial, e eu acho que o apelo geral é que as pessoas continuem a ler livros, da sua escolha, continuem a pesquisar através dos livros, a entrar em novos mundos, de ficção, de ensaio, do que quiserem, mas a ler, a confrontar-se com a palavra escrita é absolutamente essencial. E, portanto, acho que o livro terá uma longa vida ainda pela frente, como a língua, aliás. Marco. Eu primeiro agradeço o que o Fernando disse agora, mas pronto, isso depois farei o agradecimento. Mas o que eu queria dizer em relação ainda ao livro, primeiro, e ao livro e a língua, não é? Primeiro, a língua, e como o Manuel há pouco disse muito bem, é também uma fonte de prazer, às vezes, prazer para lá daquilo que nós conseguimos até descrever numa conversa como esta, e esse prazer deve ser sublinhado, e também a tal exigência que exige esse prazer, porque nós, para sentir um verdadeiro prazer com o livro, temos de ter um percurso de leituras que nem sempre é fácil, mas esse prazer é intenso e nós às vezes até sentimos nas pessoas que gostam de ler e nas pessoas que vivem do livro, como o Manuel e de qualquer um de nós, algum desespero, não tanto pela questão mais recente da dificuldade que é qualquer negócio, incluindo o negócio do livro, mas também algum desespero em transmitir às pessoas que não têm esta sorte de gostar de ler, porque é que o ler é bom e o que é que perdem ao não ter esta ligação. Eu gostava também de dizer uma coisa curiosa. Eu por outros motivos académicos, tive de ler com bastante profundidade um autor chamado Nassim Taleb, que é um autor muito curioso por vários motivos, mas uma das coisas que
que encontrei num dos livros foi algo que nós nem sempre pensamos, e isto até parece um pouco contraditório em relação àquilo que eu disse há pouco em relação à língua, mas não é. Nós, quando pensamos na passagem do tempo, pensamos naquilo que muda. Daqui a 500 anos, se calhar vamos ter carros voadores, se calhar até daqui a 10 anos, não é? Mas não sabemos. Mas ele lembra uma coisa num dos livros dele, já não lembro qual é que é, mas diz uma coisa: se nós olharmos para uma cozinha no final do Império Romano ou na Idade Média, o que é mais intrigante é aquilo que não muda, as ferramentas que são as mesmas que nós hoje usamos na cozinha. Claro que não teria uma bimby, nem teria um micro-ondas, mas as colheres, os garfos, uma série de outras ferramentas são muito parecidas com aquilo que existe hoje. Isto para dizer que, apesar de tudo, eu acredito que daqui a 500 anos ainda tenhamos livros nas cabeceiras. Claro que também vamos ter livros eletrónicos como temos, e eu leio também livros eletrónicos, mas provavelmente o livro enquanto objeto, com as suas mudanças graduais que de certeza irão ocorrer, eu não vou apostar, mas também podia apostar, porque também nessa altura já ninguém me vai pedir contas, mas o que é certo é que o livro provavelmente, eu diria mais do que provavelmente, estará nas cabeceiras das pessoas. E essa continuidade é também uma das fontes desse prazer que eu estava a dizer. Agora, claro, isto é muito bonito de se dizer, mas o Manuel sabe que estas questões são mais imediatas, e uma coisa é nós dizemos que o livro é bom e vai continuar, outra coisa é vermos o número de pessoas que de facto lê e compra livros, que ao diminuir, como infelizmente neste contexto em que estamos diminui, leva digamos, há maior dificuldade em criar estes livros e levá-los às pessoas, e como o Nuno e o Fernando estavam a dizer, estes livros enriquecem-nos de tal forma a vida que acaba por ser urgente comprá-los e lê-los. Eu há uns dias escrevi um texto a falar sobre como é importante, partilhei, não escrevi agora, já tinha sido um texto sobre como é importante comprar livros. E houve alguém que foi reclamar, como acontece sempre nas redes sociais, porque é que eu estava a sublinhar a questão do comprar e não a questão do ler. E mas ler, quer dizer, eu ler, imagino que se vou comprar, nós compramos mais livros do que lemos, é verdade, mas quando eu estou a defender a compra dos livros, estou a defender por inerência a leitura desses livros. E se nós deixarmos de comprar os livros e deixarmos de os perseguir, se quisermos, vamos ter muito maior dificuldade em ter essa leitura, esse prazer da leitura mais contínua, uma leitura que não está dependente de um ecrã, não está dependente da bateria, não está dependente de todas as coisas que estão à nossa volta, uma leitura que demora, e nessa demora está esse grande prazer que eu acredito que vai continuar, e que gostava muito que lutássemos por esse prazer e por essa demora. Terminamos aqui o nosso encontro. Se nós estivéssemos todos na Livraria Bertrand, eu pediria para irem comprar livros e verem aos autógrafos, ao Nuno, ao Fernando e ao Marco, mas como não é possível, podem sempre ir a guerraepaz.pt, também podem ir a gradiva.pt e podem comprar livros dos 3 autores. Portanto, os autógrafos depois mandamos, não é? Portanto, estamos de acordo? Obrigado, foi um Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia 5 de maio. Não estivemos na Livraria Bertrand, mas estivemos aqui na sala que o Marco nos proporcionou. Muito obrigado a todos. Obrigado.